Pare tudo o que você está fazendo agora. Solte a respiração que você nem percebeu que estava prendendo. Não deslize a tela, não troque de aplicativo e, pelo amor de Deus, não bloqueie o celular ainda. O que chegou até mim nas últimas horas, vindo de relatos impressionantes de uma comunidade discreta no interior de Minas Gerais, muda completamente a química do ar que você está respirando neste exato momento. Existe um prazo espiritual correndo, um relógio invisível cujos ponteiros não fazem barulho, e segundo testemunhos perturbadores atribuídos a uma manifestação recente e dolorosa da Virgem Maria, o véu vai se rasgar nos próximos 7 dias para muitas famílias que hoje dormem achando que estão seguras. Você precisa entender, com uma urgência que faz meu estômago embrulhar, que aquele flerte, aquela conversa apagada no meio da madrugada, aquele bom dia, que parece inofensivo mas carrega o peso de uma intenção oculta, já foi visto. Não pelo algoritmo da rede social, não pelo seu provedor de internet, mas por olhos que não dormem. E o aviso é claro como o som de um trovão em céu limpo. O que está em jogo aqui não é apenas um papel de divórcio ou um escândalo no almoço de domingo com a família. É a visão aterrorizante do estado real da sua alma, que, segundo a mensagem que tenho em mãos, começa a escurecer, a apodrecer nas bordas, muito antes do ato físico da traição acontecer. Eu investigo a intersecção entre a fé, o mistério e esses fenômenos marianos há mais de 20 anos. Já segurei em minhas mãos diários amarelados pelo tempo, já entrevistei videntes que choravam sangue, já analisei centenas de documentos que fariam o cético mais convicto tremer. Mas o caso do Roberto, um comerciante de 52 anos lá da região de Campinas, um homem comum, com calos nas mãos e preocupações com boletos, me fez perder o sono por 3 noites seguidas. Ele é o retrato de milhares de nós. Ele achava que trocar reações nos stories com uma antiga colega de escola não era nada demais. O próprio irmão dele, um sujeito prático, cético, que sempre zombou da fé da nossa mãe e ria das procissões, dizia para o Roberto, batendo nas costas dele num churrasco, que aquilo era apenas uma válvula de escape da modernidade, um jeito de se sentir vivo. Mas a Virgem, segundo os diários manuscritos de uma senhora de oração conhecida apenas como Dona Cida, uma mulher que vive numa casa de pau a pique, onde o chão batido testemunha milagres silenciosos, revelou 3 sinais físicos impossíveis de ignorar que antecedem a queda. Sinais que o corpo dá. Sinais que a casa dá. Sinais que o próprio ar ao seu redor manifesta quando a graça começa a se retirar. Escuta isso com a atenção de quem defende a própria vida. O véu vai se rasgar, e quando isso acontecer, não haverá onde esconder o rosto. Antes de eu detalhar o que aconteceu na casa do Roberto, eu preciso fazer um pacto com você. Se você valoriza a proteção que ainda resta sobre o telhado da sua casa, se você quer que seus filhos cresçam num lar de verdade e não num teatro de mentiras, deixe seu like agora. Não é sobre o algoritmo. É sobre você firmar um compromisso, uma assinatura digital de que você está do lado da luz e da verdade. Faça isso agora, enquanto eu tomo fôlego para te contar o primeiro sinal. O caso do Roberto começou de forma sutil, como a maioria das tragédias espirituais. Não houve explosão, não houve grito. Houve apenas um celular vibrando no criado mudo às 11 da noite. Ele olhou. Era ela, a antiga colega. Um comentário engraçado sobre a foto que ele postou. Ele sorriu. O quarto estava escuro, a esposa dormia ao lado, a respiração dela calma, ritmada, confiante. Roberto digitou a resposta. O coração acelerou um pouco. Uma injeção de adrenalina barata. Ele se sentiu jovem. Ele se sentiu desejado. E foi nesse exato segundo, no momento em que o polegar tocou a tela para enviar a resposta cheia de ambiguidade, que a regra fatal foi quebrada. Preste muita atenção, porque a regra fatal aqui é simples e não admite negociação. Não justifique o erro. No exato momento em que você diz para si mesmo, eu mereço essa atenção extra, ou minha esposa não me entende, ou meu marido está distante, você quebra a proteção espiritual do seu lar como quem quebra um vaso de cristal no chão de pedra. Não há cola que conserte a justificativa.
Segundo os relatos de Dona Cida, que escrevia com as mãos trêmulas após as visões, o primeiro sinal físico de que a traição espiritual começou não acontece no corpo, acontece no meio. O aparelho eletrônico começa a apresentar falhas, começa a esquentar de uma forma que queima a ponta dos dedos, ou a tela começa a piscar sem motivo técnico, especificamente nos horários de silêncio da casa. Roberto notou isso na terceira noite. Ele estava no banheiro, trancado, fingindo que tomava banho, mas estava trocando mensagens. O celular, um modelo novo, topo de linha, começou a aquecer na palma da mão dele. Não era um aquecimento de bateria viciada. Era um calor que irradiava para o pulso, uma febre do objeto. A tela piscou, um flash branco, agressivo, e depois voltou ao normal. Ele achou que fosse defeito. Ele sacudiu o aparelho. Mas ele não sabia que aquilo era o ambiente espiritual reagindo à presença de uma intenção impura. A matéria geme quando a alma se corrompe. Se o seu celular tem esquentado na sua mão apenas quando você está falando com aquela pessoa específica, se a bateria drena inexplicavelmente rápido nesses momentos, entenda. Não é o hardware. É o aviso. Eu sei o que você pode estar pensando. Você pode estar pensando que isso é coincidência, que a tecnologia falha. O irmão do Roberto disse a mesma coisa. Troca esse aparelho, Beto. Isso é lote defeituoso. Mas a coincidência não explica o segundo sinal. E é aqui que a história fica densa. É aqui que a realidade do que a Virgem revelou começa a apertar o pescoço. O segundo sinal é uma alteração biológica, quase química, na sua percepção do seu cônjuge. Segundo a mensagem transmitida a Dona Cida, ocorre um súbito desinteresse, ou, pior, uma irritação irracional com o toque, o cheiro ou a voz do companheiro. É como se a presença da pessoa que você jurou amar no altar causasse uma repulsa física, uma náusea. Roberto estava na cozinha, num sábado de manhã. O sol entrava pela janela, o cheiro de café passava pelo coador de pano. Tudo parecia normal. A esposa dele, uma mulher dedicada, entrou na cozinha sorrindo e tocou o ombro dele. Um toque leve, carinhoso, de quem divide a vida há 20 anos. Naquele instante, Roberto sentiu um choque. Não de eletricidade, mas de rejeição. A pele dele se arrepiou, mas de um jeito ruim, como se um inseto tivesse pousado ali. O som da voz dela, perguntando se ele queria açúcar, soou nos ouvidos dele como metal raspando em metal. Uma dissonância insuportável. Ele puxou o ombro com violência, afastando-se dela. O café derramou na toalha limpa. A mancha escura se espalhou como o pecado na alma dele. Ela olhou assustada, sem entender. O que foi, Beto? Ele não soube responder. Ele disse que estava estressado com a loja. Mentiu. Mais uma vez, ele justificou o erro. E ao justificar, o véu se rasgou um pouco mais. Se você que me ouve agora tem sentido uma impaciência demoníaca quando seu marido ou sua esposa te conta algo simples do dia a dia, se o toque deles te dá vontade de sair correndo, cuidado. O véu vai se rasgar. Isso não é fase ruim do casamento. Isso é o reflexo do adultério espiritual que já tomou conta dos seus sentidos. Seus olhos e ouvidos já foram colonizados por outra presença, e o sagrado do matrimônio começa a ser repelido pelo profano que você convidou para entrar. Nós precisamos falar sobre o que acontece no invisível. Existe um segredo mais profundo sobre o que acontece com a fisionomia do seu anjo da guarda no momento em que a mensagem proibida é digitada, algo que eu vou explicar com cuidado para não chocar os mais sensíveis. Mas você precisa saber. A tradição mística diz que o anjo cobre o rosto. Ele não consegue olhar. E quando o guardião cobre o rosto, as sombras ganham permissão para avançar. Isso nos leva ao terceiro sinal, o mais aterrorizante, aquele que fez o cético irmão de Roberto ficar em silêncio absoluto quando ouviu o relato final. A percepção de sombras rápidas pelos cantos dos olhos, dentro do santuário que deveria ser o quarto do casal, vigiando o sono de quem trai em segredo. Era uma terça-feira chuvosa. A tempestade lá fora refletia a tempestade dentro de Roberto. Ele tinha avançado o sinal. As mensagens já não eram mais flertes, eram planos. Planos de encontro. Planos de mentira.
Ele deitou na cama, virou de costas para a esposa e colocou o celular debaixo do travesseiro, vibrando como um pequeno coração doente. Ele fechou os olhos, mas o sono não veio. Foi então que ele sentiu a sensação de que havia alguém em pé, no canto do quarto, perto do guarda-roupa. Ele abriu os olhos. O quarto estava na penumbra, iluminado apenas pela luz fraca do poste da rua que entrava pela fresta da cortina. No canto, onde a escuridão era mais densa, ele viu. Não era uma forma definida. Era um vulto, uma densidade no ar, algo mais escuro que o próprio escuro. E se movia, rápido. Uma chicotada de sombra que ia de um lado para o outro, sempre na visão periférica. Quando ele tentava focar, sumia. Quando ele relaxava, a sombra voltava, mais perto. Ele sentia um peso no peito, uma dificuldade de respirar, como se o ar do quarto estivesse sendo sugado por aquela presença. Dona Cida descreve isso em seus diários como os coletores de promessas quebradas, entidades que se alimentam da divisão, que ganham forma e substância a cada mentira contada. Elas não estão lá para assustar, elas estão lá para reivindicar território. O quarto do casal é território sagrado. Quando você profana esse território com a energia de uma terceira pessoa trazida pelo celular, você abre a porta e eles entram. Roberto tentou rezar. O Pai Nosso travou na garganta. Ele não conseguia lembrar as palavras. O esquecimento da oração é, em si, um sintoma gravíssimo. Ele olhou para a esposa dormindo e viu, por um segundo aterrorizante, a sombra se inclinar sobre ela. Ele quis gritar, mas a voz não saiu. O terror paralisante de quem sabe, no fundo da alma, que a culpa é sua. Que ele abriu a porta. Que ele convidou o visitante. Agora, preste atenção no meu tom de voz e na gravidade do que vou te dizer. Eu não estou aqui para te contar uma história de terror, para você dormir mal. Eu estou aqui porque o prazo está correndo. 7 dias. O que aconteceu com Roberto depois dessa noite é o motivo pelo qual eu decidi gravar este vídeo. Ele chegou ao fundo do poço, mas ele encontrou, no meio dos escombros, o manual de resgate. Nós vamos atravessar juntos um protocolo de blindagem e resgate. 9 atitudes práticas que vão desde a forma física como você segura o celular. Sim, a postura da mão importa. Até uma oração específica de reparação que deve ser feita aos pés da cama, no chão frio, para reconquistar a autoridade sobre o seu quarto. Não amanhã. Não semana que vem. Hoje. A urgência é agora. Se você sentiu o celular esquentar, se o toque do seu cônjuge te irrita, se as sombras começaram a dançar no canto do seu olho, o diagnóstico está feito. Sua alma entrou na zona de perigo. Mas existe volta. A Virgem, em sua infinita misericórdia, também revelou o caminho de volta para casa. O caminho para fechar a fenda no véu, antes que ela rasgue de vez e destrua sua família. Mas antes de entrarmos no protocolo, eu preciso que você faça algo muito sério. Eu preciso que você desça agora nos comentários e escreva uma declaração de guerra contra essas sombras. Escreva: Mãe, revelai a verdade e curai meu lar. Escreva isso como quem crava uma estaca no chão para marcar seu território. Ao escrever, você assume que sua casa não é lugar de mentira. Faça isso agora. Enquanto você escreve, eu vou te preparar para a segunda parte, onde vou te entregar a chave que o irmão do Roberto usou para tentar salvá-lo quando as coisas ficaram fisicamente perigosas. Porque sim, a traição espiritual transborda para o físico. E o que aconteceu na loja do Roberto, 3 dias depois da visão da sombra, é a prova final de que não estamos lidando com brincadeira. A loja de Roberto vendia tecidos, rolos pesados de linho e algodão. Ele estava sozinho, fechando o caixa, quando o celular vibrou. Era ela, mandando uma foto. Ele foi abrir. No momento em que a imagem carregou, um dos estantes de aço, chumbada na parede há 10 anos, cedeu. O estrondo foi ouvido do outro lado da rua. O peso dos tecidos caiu a centímetros da cabeça dele, esmagando o balcão onde ele estava apoiado segundos antes. Poeira, barulho,
Caos. Ele ficou paralisado, coberto de pó branco, com o celular ainda aceso na mão, a tela trincada pelo impacto da vibração no ar. O irmão dele entrou correndo, pálido. Roberto olhou para o irmão e disse a frase que mudou tudo. Elas estão aqui. As sombras me seguiram. Você entende o que isso significa? O perigo não fica trancado no quarto. Ele te segue. Ele ataca onde você ganha seu pão. Ele ataca sua segurança física. A partir desse momento, não havia mais ceticismo. Não havia mais válvula de escape. Havia apenas a luta brutal pela sobrevivência da alma e da família. E é exatamente aqui que entra o protocolo que Dona Cida transcreveu. Um mapa de 9 passos para sair do labirinto. A regra fatal continua valendo. Não justifique. Não diga, foi um acidente. Não foi. Foi um aviso. O próximo pode não errar a sua cabeça. Você está pronto para fechar as portas que abriu? Você está pronto para limpar seu celular e sua consciência? Porque o que vem a seguir vai exigir coragem. Vai exigir que você olhe no espelho e admita o que tem feito no escuro. O véu vai se rasgar. A questão é: de que lado do véu você vai estar quando isso acontecer? Do lado protegido pela verdade ou do lado exposto, nu e aterrorizado pelas consequências do que plantou? Prepare seu coração. Respire fundo. O que vou te revelar na sequência é a arma que você precisa. E lembre-se, nada, absolutamente nada ficará oculto. A poeira do gesso que caiu do teto ainda flutuava no ar da loja, capturando a luz da tarde em pequenos pontos brilhantes que pareciam zombar da gravidade da situação. O silêncio que se seguiu ao estrondo na loja de tecidos do Roberto não foi um silêncio de paz, foi um vácuo. Foi o som de uma sentença sendo proferida sem palavras. O irmão dele, o Pedro, aquele mesmo que zombava das procissões e chamava tudo de coincidência, estava parado na porta, com as chaves do carro na mão, a boca entreaberta, olhando para o local onde a estante de aço tinha se retorcido. Ele olhava para o ferro dobrado, depois para a cabeça do irmão e depois para o celular ainda aceso na mão trêmula do Roberto. A tela brilhava com a notificação daquela foto, a imagem proibida que tinha acabado de chegar. Pedro não precisou de explicação. O cheiro de ozônio no ar, misturado com o pó de tijolo, era a assinatura física de que a proteção tinha sido revogada. O véu estava rasgando. Nós precisamos entender o que aconteceu naquele segundo, porque é exatamente o que está prestes a acontecer na sua vida se você continuar achando que ninguém está vendo. Quando Roberto disse, "Elas estão aqui", ele não estava falando de clientes. Ele estava falando daquelas sombras periféricas que migraram do quarto para o local de trabalho. A regra fatal, aquela que eu te pedi para não esquecer, ecoou na mente dele. Não justifique o erro. Ele tentou abrir a boca para dizer, foi o suporte que estava velho. Mas a língua travou no céu da boca, seca como lixa. Pedro, num ato de lucidez que só o medo real provoca, arrancou o celular da mão do irmão e o colocou sobre o balcão, longe, como se fosse um objeto radioativo. "Chega, Beto", ele disse com a voz rouca. "A mãe avisou, a Dona Cida avisou, acabou. Eu preciso que você respire fundo agora, porque nós vamos entrar na parte mais delicada desse dossiê. O que eu vou te entregar nas próximas linhas é o protocolo de resgate que foi passado a Roberto naquela mesma noite. Mas antes, existe um quarto sinal. Um sinal que eu segurei até agora porque ele costuma ser o gatilho final para quem ainda está em dúvida. Talvez você não tenha sentido o celular esquentar. Talvez você tenha ignorado a irritação com seu cônjuge. Talvez você tenha se convencido de que a sombra no quarto era cansaço. Mas o quarto sinal não deixa margem para dúvidas, porque ele envolve a inocência. Segundo os relatos da comunidade, quando a traição espiritual se instala na casa, os animais de estimação, ou as crianças pequenas, mudam de comportamento na presença de quem está traindo. Roberto tinha um cachorro, um labrador velho e dócil, que dormia aos pés da poltrona dele toda noite. Naquela noite, depois do acidente na loja, quando Roberto chegou em casa, ainda com o pó branco nos ombros, o cachorro não veio lamber sua mão. O animal se levantou, o pelo da nuca eriçado, e rosnou, um som baixo, gutural,
vindo do fundo do peito, olhando fixamente para algo que estava logo atrás do ombro esquerdo de Roberto. A esposa dele estava na cozinha e gritou: "O que deu nesse cachorro?" Roberto sabia. O cachorro não estava rosnando para o dono. Ele estava rosnando para o que o dono tinha trazido da rua. O animal via o que o anjo da guarda, com o rosto coberto, já não conseguia expulsar. Se o seu filho pequeno tem chorado sem motivo no seu colo, mas se acalma no colo de outros, se o seu animal de estimação evita o cômodo onde você está falando ao celular, entenda, eles estão vendo a mancha na sua alma. O véu vai se rasgar nos próximos 7 dias, e a natureza ao seu redor já está gritando o aviso. Agora preste atenção. O que vou descrever a seguir é o protocolo de blindagem e resgate. São passos práticos, extraídos dos diários de Dona Cida, desenhados para fechar essa brecha espiritual antes que a tragédia física aconteça na sua casa, como quase aconteceu na loja do Roberto. Não é mágica, não é simpatia. É uma reordenação da hierarquia da sua casa. Você precisa fazer isso com a seriedade de quem desarma uma bomba, porque é exatamente isso que você está fazendo. Primeiro passo: o desligamento da fonte. Não basta parar de responder. A instrução é cirúrgica. Você vai pegar o seu celular agora. Vai abrir a conversa. Não releia. A curiosidade é a brecha por onde o mal retorna. Você vai apagar a conversa inteira, sem backup. E depois, vai apagar o contato. Mas aqui está o segredo que a maioria ignora. Você deve fazer isso em pé, fora do quarto do casal. O quarto é santuário. Não se limpa lixo dentro do santuário. Vá para a área de serviço ou para fora de casa. Ao deletar, diga em voz alta, mesmo que sussurrando: "Eu corto o laço, eu fecho a porta." A palavra falada tem autoridade de comando no mundo espiritual. Segundo passo: a purificação do leito. Roberto teve que fazer isso sob o olhar confuso da esposa, mas inventou uma desculpa qualquer sobre alergia. Você precisa trocar a roupa de cama hoje. Não amanhã. Hoje. Aqueles lençóis absorveram a energia da sua inquietação, dos seus sonhos impuros, daquela vibração de ansiedade enquanto você esperava a mensagem chegar. Tire tudo. Lave com água corrente. Deixe o colchão respirar. Enquanto você coloca os lençóis limpos, visualize que você está vestindo o altar do seu casamento novamente. O branco do tecido deve lembrar a pureza da intenção que você está tentando recuperar. Terceiro passo: o espelho da verdade. Vá até o banheiro, tranque a porta e olhe nos seus próprios olhos no espelho. Não olhe para o seu rosto. Olhe dentro da pupila. Sustente o olhar por 1 minuto. É desconfortável. A culpa faz a gente querer desviar o olhar de nós mesmos. Mas você precisa encarar a pessoa que está colocando a família em risco. Diga para o seu reflexo: você não vai destruir o que Deus uniu. Lembre-se da regra fatal. Não justifique. Não diga: eu estava carente. Diga apenas a verdade dura. Eu abri a porta e agora eu vou fechar. Quarto passo: a água nos marcos. Isso é antigo, vem da sabedoria das avós, e a Virgem confirmou sua eficácia nos relatos. Pegue um pouco de água. Se tiver água benta, melhor. Se não tiver, reze um Pai Nosso sobre um copo de água filtrada, pedindo que Deus consagre aquele elemento. Com o dedo molhado, você vai fazer o sinal da cruz nos batentes da porta do seu quarto e nas janelas. Os marcos são os limites. Você está redefinindo a fronteira. Enquanto marca a porta, declare mentalmente: aqui só entra o que é de Deus, o que é oculto fica fora. Roberto fez isso tremendo, sentindo um frio na espinha, como se algo estivesse tentando segurar o braço dele. A resistência é normal. Continue. Quinto passo: o jejum de tela. Esta é a parte que dói na carne da modernidade. Durante os próximos 7 dias, o tempo do prazo espiritual, o celular não entra no quarto de dormir. De jeito nenhum. Compre um despertador de pilha se precisar acordar cedo. O aparelho fica na sala, desligado ou no silencioso. O quarto precisa voltar a ser um lugar de silêncio e conexão apenas entre o casal e Deus. A luz azul da tela é o farol que atrai as sombras. Apague o farol.
Se você sentir abstinência, se sua mão procurar o aparelho no meio da noite, saiba que é o vício espiritual gritando. Deixe gritar. Deixe morrer de fome. 6º passo. A postura da mão. Dona Cida escreveu algo curioso sobre como seguramos o pecado. Quando pegar o celular durante o dia para coisas de trabalho, evite segurá-lo com as 2 mãos, naquela postura de concha, de proteção, como se guardasse um segredo no peito. Use uma mão só. Mantenha distância. Trate o aparelho como uma ferramenta fria, não como um confidente. A linguagem corporal manda mensagem para o seu subconsciente de que aquilo não tem mais poder sobre sua intimidade. 7º passo. A oração de reparação no chão. Esse é o clímax do protocolo. Foi o que salvou Roberto. Naquela primeira noite de limpeza, enquanto a esposa dormia, ele saiu da cama devagar. Ele não ficou de joelhos no tapete macio. Ele foi para o chão frio, direto na cerâmica. A humilhação da carne quebra a soberba do espírito. Com a testa encostada no chão, ele não pediu para ser feliz. Ele pediu perdão. Ele rezou a oração que foi ensinada para esses momentos de quase ruptura. Repita comigo agora. Ou anote para fazer hoje à noite, porque essas palavras têm o peso de uma âncora. Senhor, que a vossa luz queime as sombras que eu convidei. Restaura a visão do meu anjo da guarda. Que o meu lar seja blindado contra a mentira. E que tudo o que está oculto seja lavado pela vossa misericórdia, antes que seja exposto pela vossa justiça. Quando Roberto terminou essa oração, ele ficou ali, no chão, chorando em silêncio por quase meia hora. E foi então que aconteceu. A sensação de peso no quarto, aquela densidade que parecia sugar o ar, simplesmente evaporou. O cachorro que estava na sala parou de rosnar e suspirou, dormindo pesado. Ele olhou para a esposa na cama. Pela primeira vez em meses, a visão dela não causou irritação, não causou repulsa. Ele viu a mulher com quem ele construiu uma vida. Ele sentiu uma vontade imensa, dolorosa, de protegê-la, inclusive dele mesmo. O véu, que estava prestes a rasgar e expor a vergonha dele para a cidade inteira, foi remendado fio a fio pela misericórdia de uma decisão radical. Mas escute bem o que vou te dizer agora, olhando nos seus olhos. O irmão do Roberto, o Pedro, me contou que dias depois, a outra pessoa tentou entrar em contato por outro número. O teste sempre vem. A cura não impede a tentação. Ela te dá armas para não ceder. Quando a mensagem chegou, o celular não esquentou. A tela não piscou. Roberto olhou, sentiu o estômago embrulhar com a lembrança da estante caindo e bloqueou imediatamente. Sem resposta, sem última explicação. Apenas o silêncio de quem escolheu a luz. Você está nesse cruzamento agora. Exatamente agora. O vídeo está acabando, e a vida real, com suas tentações e sombras, está te esperando assim que a tela apagar. Você tem um prazo. Os sinais foram dados. O celular quente, a irritação com o cônjuge, as sombras no canto do olho, o animal agitado. Não espere a estante cair sobre a sua cabeça. Não espere o escândalo estourar no almoço de domingo. O aviso da Virgem é um ato de amor severo. Ela quer te salvar da vergonha eterna, daquela que mancha a alma e não sai com desculpas. Eu sei que é difícil. Eu sei que o ego dói. Mas a paz que você vai sentir ao deitar a cabeça no travesseiro, sabendo que não deve nada a ninguém, que não tem segredos escuros no bolso, vale mais do que qualquer aventura passageira. Sua família é o seu território sagrado. Defenda-o. Desça nos comentários agora, se ainda não fez, e deixe o seu marco. Escreva: Minha casa é território sagrado. Ao escrever, você convoca testemunhas. Você materializa sua decisão. E compartilhe este aviso com apenas uma pessoa. Aquela pessoa que você sabe, no fundo do coração, que está caminhando na beira do abismo. Não precisa dizer nada, apenas mande o vídeo. Pode ser o sinal que ela estava pedindo a Deus. Inscreva-se e ative as notificações. Não porque eu quero números, mas porque quando houver novas atualizações desses relatos,
Você precisa ser o primeiro a saber. O tempo está acelerado. As mensagens estão chegando mais rápido. Lembre-se, não amanhã, não semana que vem, hoje. O véu está fino, mas a sua decisão pode ser a agulha que o costura de volta. Fique na paz, fique na luz, e que nada mais fique oculto na sua vida, a não ser sob o manto da proteção divina.